Muito bem. Então, como nós resolveríamos esse caso de classe 1 de acordo com o enunciado da questão? Ele é bem claro, né? Em que mostra boas condições de suporte dos premolares, os pilares principais. Num classe 1 de Kennedy, dentro do muco suportado, o grampo de primeira escolha será API. Então, construiríamos grampos APIs nos pilares principais. Portanto, desenharíamos um apoio na mesial do pré e se repetiria do lado oposto, então com seu respectivo conector menor. Conforme nós conversamos em aula, nós devemos melhorar o suporte rígido deste lado do arco, estendendo o suporte do premolar para o canino através de um apoio lingual. Aí, no caso, confeccionaríamos um nicho na distal do canino, sem expor tecido dentinário, apenas esmalte, um leve desgaste, que não seria suficiente para conformar um apoio lingual no canino. Para isso, nós abriríamos mão de complementar essa ausência de símbolo que existe nos dentes anteroinferiores com um símbolo artificial em resina composta. Ok? Muito bem. Complementando o nosso grampo API, há necessidade de construir a placa proximal, o P, tá? O nosso famoso grampo, tá? API, P da placa proximal, feita na distal do dente, sem nos esquecermos do desgaste da distal em formato, né, cilíndrico para acomodar essa placa proximal. Mais detalhes, acessem o McCracken. A grade metálica, que são conectores menores, que serão, né, utilizados para retenção da base acrílica, será o ato contínuo. Desta mesma grade, dará origem ao nosso grampo de ação pela ponta. Continuando então, dela sairá, né, o grampo de ação pela ponta, colocado na disto vestibular do premolar. Aqui no caso, né, é o nosso 34, né? Ok? Muito bem. 44 ocorre a semelhança, tá? O que nós formos fazer deste lado. Muito bem, então, eu estou deixando aqui a distância gengival, que são de 4 milímetros, que deve existir entre o bordo superior dos nossos conectores rígidos, aqui no caso o nosso conector maior, em relação à gengiva marginal livre. Aí entra um capítulo à parte, que consta no enunciado da questão, que diz que a distância do assoalho lingual em direção à margem gengival presente é de 6 milímetros. Ora, não é possível construirmos uma barra lingual suficientemente rígida, porque ela precisa ter, certo, dessa distância presente, né, do assoalho lingual até a gengiva marginal livre, existe aqui no caso, tá? Garantidos os 4 milímetros da distância gengival, sobraria apenas 2 milímetros para a barra, a altura da barra, o que não é suficiente. Então, não é possível construirmos uma barra lingual suficientemente rígida. Nesse caso, está indicado, tá, a placa lingual. Aqui nós temos uma indicação precisa da placa lingual. Muito bem. Obtido, né, o nosso
nossa retenção direta, suporte, estabilidade, as custas, né, do conector menor construído aqui, tá, do nosso API, mais o abraçamento da placa proximal. Falta agora, como é um arco dentro muco suportado, nós precisamos necessariamente de retenção direta e retenção indireta. Seriam, então, no caso, apoios colocados anteriores à linha de fulcro. Muito bem. Onde situaríamos os apoios? Como citado no enunciado, a paciente, ao sorrir, não mostra os dentes anteroinferiores. Esse é um dado muito importante, né? Significa que se eu situar apoios gêmeos e incisais nestes pilares, que são os apoios incisais, nos pilares, né, centrais, 31 e 41, nós vamos obter então a nossa retenção indireta. Não aparecerá no paciente, tá, esse componente metálico. Muito bem, só que eu vou fazer um parêntese, baseado na nossa experiência clínica. Antes de nós iniciarmos os desgastes dos nichos para a confecção da prótese, segundo, por exemplo, este planejamento, é uma boa ideia, no modelo de estudo em gesso, reproduzir esses desenhos, após feito o delineamento adequadamente, né? Porque isso aqui é só uma simulação do que nós vamos fazer no delineamento. Mostrar para o paciente esse modelo e mostrar para o paciente onde ficará um componente metálico. Se o paciente mostrar descontentamento, e não é muito difícil de fazê-lo, né? É muito difícil do paciente mostrar esse descontentamento por esses componentes metálicos nas incisais dos dentes. Então, sim, nós podemos abrir a mão, né, da outra opção, que no caso, né, seriam apoios linguais. E aí, remetemos àquilo que nós conversamos, né, em relação ao apoio lingual construído no canino. Construímos nichos tênues, com pouca profundidade, sem expor tecido dentinário, e complementando, criamos símbolos artificiais em resina composta, onde a nossa placa lingual irá, né, recobrir todo o conjunto, e o componente da placa terá uma saliência que corresponderá ao apoio, que se adaptará nos nichos construídos nesses dois incisivos. Eles serão os nossos retentores indiretos, nesse caso em questão. E assim nós resolvemos um caso clássico, né, de classe 1 de Kennedy, com pilares 34 a 44. Lembrando, né, que tudo que nós fizermos desse lado, repetimos desse lado, do lado oposto. Então, nosso desenho aqui, né, o rascunho, no caso, um desenho esquemático de como seria o planejamento, tá? Da mesma forma que eu planejei, como eu citei agora há pouco, né, de um lado esquerdo, repetir do lado direito o mesmo desenho, no caso, porque é um classe 1, né, com pilares, né, homólogos, pilares principais homólogos, e com situações clínicas semelhantes de suporte periodontal desses pilares principais. Não esquecendo que a placa palatina recobre dentes
inferiores. O premolar fica alijado desse recobrimento. Não há uma necessidade de recobri-lo. Ok? A não ser que haja impossibilidade de desenhar essa porção terminal, tá? Desculpe, essa porção intermediária do nosso grande conector, que une a placa, tá, à grade. Às vezes não há espaço para ter uma barra suficientemente rígida, com altura de 4 milímetros nessa altura. Geralmente a esse nível já é obtido, já se obtém esse espaço. E era isso.